Gravação. Ok. Deixa eu ver se está funcionando mesmo. Está funcionando mesmo. Ok, está funcionando. E Boa voilá. noite, gente. Boa noite, Daiane. Tudo bem? Janela inteira. Tudo bem, professor? E você? Graças a Deus, tudo certinho. Melhor agora. Vamos ver se vocês. Estou compartilhando a tela aí. Vamos ver se eu começo a compartilhar com vocês aí. Eu curto isso daqui. Nossa, acho que eu tomei muito café hoje. Meu aparelho rasgou minha boca toda. Tem que ver do R. Ah, tá. Hum, Falando nisso, gente, vocês deram uma olhada então nessas aulas, né? Eu vou tirar as dúvidas de vocês aqui agora. Vamos lá na aula da semana. A aula da semana dessa vez foi sobre. Deixa eu tentar lembrar. Aqui, tá aqui. É... Correlação e regressão linear. Isso é fácil. Vocês chegaram a dar uma olhadinha, gente? Vocês viram lá? Olhei só os do linear, agora do R não. A regressão linear no R? Isso aí como eu falei pra vocês, é um bônus, né? Se não quiser entender isso aí, não tem problema nenhum. Tá? Isso aí, eu posso até passar para vocês aqui, dar uma olhadinha, mas é um guiazinho, né, para poder ensinar os detalhes de R, essas coisas assim. É simples, não é difícil não. Tá? É mais programação. Quem não gosta de programação vai penar um pouco, entendeu? Mas tá, deixa eu mostrar aqui. Posso abrir essas notas de aula aqui? Deixa eu abrir essas notas de aula. Eu passei nessa nota de aula. Gente, deixa eu falar pra vocês aqui. Antes de eu começar a falar sobre isso aqui, vocês têm alguma pergunta específica sobre a correlação e a regressão linear? Eu vou explicar tudo o que é, vou passar sobre tudo, mas vocês querem perguntar alguma coisa para começar? Que eu já foco já na pergunta de vocês. Querem? Ok. Ah, ele abriu aqui embaixo. Deixa eu jogar para cima. Peraí. Peraí que eu vou jogar para cima. Só um minutinho, tá, gente? É que meu computador tá gravando, tá abrindo duas telas e eu tô com vários negócios abertos também aqui. Então tá, beleza. Memória dele, tadinho, dá até dó. Aqui, funcionando. Não, cara. Quero assistir. Agora sim. Vamos lá. Ok. Perfeito. Então, esse aqui foi o tema da semana, onde eu falava sobre correlação e regressão linear. Tá? É, Alguém pode bater papo? Giovanni, você pode bater papo comigo? Giovanni? Pode, professor. Pode. Então deixa o áudio aberto aí pra gente bater papo. Só Assim, que vamos lá. eu gosto de bater papo como se estivesse. Na verdade, eu gosto de dar aula como se estivesse batendo papo. Essa é a minha ideia, entendeu? Quando eu tô em aula, em sala de aula, eu vou conversando com vocês. É assim que eu funciono, entendeu? Em outubro. Ah, não, em outubro vocês não vão ver, né? Que eu já vou ter terminado o semestre, né? Não, vocês não vão ter aula presencial comigo, não. É, Hum, tá bom. Vamos continuar. Deixa Que eu comentar, triste, né? hein? o pessoal pode participar também, viu? Daiane, Monique. Pode todo mundo participar que eu falo, as pessoas não respondem, então o que acontece? Eu gosto de ter pelo menos um para poder falar comigo. Mas os outros estão todos abertos, principalmente as meninas, tá?
Eu sei que as meninas falam largado mesmo comigo, então pode falar largado mesmo. Monique falava comigo, um monte de gente falava, a Graziele. Agora estão tudo ficando quietas aí. Acho que voltar das férias O é. gato comeu nossa língua, professor. Deve ter sido. Hein, Monique? Quando a gente está falando de correlação, é entender o relacionamento entre, por exemplo, duas variáveis qualquer. Entendeu? Imagina só que eu esteja relacionando duas grandezas matemáticas que têm uma função dentre elas. Tá? Vamos colocar duas funções matemáticas que têm uma função dentre elas. Vamos colocar, por exemplo, uma função fácil. Área de um quadrado e o perímetro. Deixa eu ver se tem isso daqui. Espera um pouquinho. Aqui, tem sim, olha só. Vamos imaginar se eu tenho aqui uma função, tá certo? Onde eu tenho aqui o comprimento, ele colocou o perímetro, tá vendo? O perímetro de um quadrado. O perímetro, o símbolo dele é 2π, tá vendo? E ele é calculado como 4 vezes o valor do lado. Então, nesse caso aqui, eu consigo relacionar aqui o perímetro através do tamanho do lado através de uma fórmula. Tá vendo? Então, isso daqui, entre o perímetro e o lado, é uma relação funcional. É uma relação funcional, porque tem uma função que liga uma a outra. Deixa eu ver se tem isso explicado. Aqui, ó, tá aqui, perfeito. As relações de perímetro são dadas conhecidas como relações funcionais. Então, o que é uma relação funcional? É uma relação onde uma é explicada pela outra através de uma função, tá certo? Ou então, vou colocar bem assim, quer ver? Imagina só que eu seja um vendedor de carros, tá certo? Um vendedor de carros. Onde o valor que eu recebo no mês, ele significa um percentual do valor de cada carro que eu vendo. Então o que acontece? Se eu vender, por exemplo, 20 carros, eu ganho um percentual em cima dos valores desses 20 carros somados. Entre o valor que eu ganho, meu salário, e o número de carros vendidos, o valor de cada carro, eu tenho uma relação funcional entre eles. Ou seja, eu tenho uma matemática direta, eu tenho um valor direto, um valor determinístico que liga um e o outro. Então, essas grandezas que eu estou falando aqui agora, elas são ligadas através de valores determinísticos, de funções. É uma função direta, ou seja, um valor exato que eu tenho de um em relação ao outro. Certo? Por exemplo, se eu quiser saber se eu vendi 20 carros valendo 50 mil cada um, eu vou ter um percentual em cima de 20 vezes 50 mil que eu estou falando aí agora. E aí você fala bem assim, tá, e daí, professor? E daí é o seguinte, que isso daí não é a estatística que eu estou buscando. A estatística que eu estou buscando é quando você tem uma relação estatística entre as grandezas. O que é isso aí, relação estatística? Vou colocar a situação seguinte. Imagina que eu esteja falando sobre o comprimento do pé e a altura da pessoa. Olha só. Comprimento do pé e a altura de uma pessoa. Certo? O que a gente pensa entre essas duas grandezas aí, entre essas duas variáveis? O que é normal a gente pensar? O que é do conhecimento popular? Fala comigo, Monique, você. O que você entende? Como que a gente relaciona essas duas grandezas aí? Monique? Oi, professor. Dei uma perdida aqui, desculpa. Deu um perdido? Eu estava falando o seguinte: como que você entende a relação entre a altura de uma pessoa e o comprimento do pé de uma pessoa? Se eu estiver errado. Não importa. Bom, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que quanto maior ela é, maior deve ser o pé. Perfeito. E vice-versa. Perfeito. Quanto menor o tamanho do pé, não é isso? Fala, Gazela. Geralmente a gente pensa que o tamanho do pé é proporcional ao quem? À altura. Excelente.
Você usou a palavra que eu queria que alguém falasse. Proporcional. Esse proporcional aí, essa proporção que você está falando aí, é uma proporção direta. Assim como a Monique comentou, é que se a gente aumentar a altura da pessoa, espera-se que o tamanho do pé dela seja o quê? Seja maior também. Ou se a pessoa for pequenininha, que o tamanho do pé seja pequenininho. Mas Monique, você já viu mulher pequena com pé grande? Já. Também vários. Várias pessoas eu já vi. Já vi homem baixinho calçando 43. E Eu, homem alto com pé pequeno, que é eu, super estranho. eu nunca tinha visto, não. Você já viu homem grande com pé pequeno? Já, Eu, já. eu nunca Com vi. pé menos de 40. Sério, bicho? Cara de, por exemplo, Aham. 1,80 m com menos de 40? Super estranho. Aham. Cai. Ele cai de cada. Pra equilibrar deve ser difícil. A gente tá rindo aqui, mas depois tem alguém aqui e vai ficar puto com a gente, tá? Olha só. Eu também, por exemplo, eu estudava com uma menina Hum, que tinha 1,80 m. Não, minto. Ela era pode te uns entender. 3 centímetros maior que eu, mais ou menos. Eu tenho 1,72 m. Ela calçava 42 e eu calço 37. Aí É ficava completamente puto com você, diferente. né? Uai, o que houve aqui, gente? Perdeu. Gravemos lá, meus. Não, ignora. Tá bom, voltou ao normal. Vocês estão vendo aí, então, né? Estão me vendo aí? Sim. Sim. Hein, mas a gente falar que mulher fica puta com isso, não fica? Que mulher quer ter pé pequeno, não é isso? Sim. Eu acho mais engraçado essas coisas. Se a gente fala que a mulher tem pesão, fica puto, não sei nem porquê. Minha mulher é pequenininha, calça 38, 39. E ela acha muito. Enfim, não tem nada a ver. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essas relações, apesar de a gente ter um consenso geral de que quanto maior a pessoa, maior deve ser o tamanho do pé, a gente conhece vários casos aí que fogem essa regra, não é isso aí, Monique? Perfeito? Sim. Não é essa a ideia que a gente está falando aqui agora? Então, nesse caso aí, a gente não tem uma relação funcional, ou seja, não é uma relação direta matemática certa uma coisa em relação à outra. A gente parte através de quê? De um banco de dados que a gente tem na cabeça de pessoas que a gente conhece, não é isso? Então, nesse caso aí, essas duas grandezas, elas são correlacionadas estatisticamente. Essa correlação estatística que eu estou falando para vocês aí é o seguinte: elas têm uma relação direta até, que a gente espera que seja uma relação direta, né? Quanto maior a pessoa, maior o tamanho do pé, quanto menor a pessoa, menor o tamanho do pé. Então elas são correlacionadas. No entanto, não é uma função direta fechada, determinística. É uma relação estatística, ou seja, é pautado num banco de dados de amostras que a gente conhece, que a gente tem da nossa vida, onde espera-se que quanto maior a pessoa, maior o quê? Maior o tamanho do pé. Eu usei esse exemplo aqui, deixa eu ver se aqui no livro ele dá uma relação diferente, quer ver? Não, ele usou o quê? Aqui ó. Ele usou estatura e peso, tá vendo lá? Eu não gosto de usar peso não, porque é algo meio indiscreto, né? Mas o que Um acontece aí? assunto um tanto quanto delicado. Então, pra mulher, porque pra quem é homem e gordo não tá nem aí. Eu só chego aqui. A gente espera que quanto maior a pessoa, maior seja o quê? Seja o peso dela. Mas a gente tem os magrelões, a gente tem os baixinhos gordinhos, não é isso aí? Que são os caras que fogem, né, dessa relação. Apesar de a gente concordar que existe uma correlação direta entre eles. Não é isso? Beleza? Então, quando a gente não tem uma relação funcional direta, determinística, a gente tem o que a gente chama de uma correlação estatística, uma relação estatística entre essas grandezas que a gente está analisando. E tem algumas grandezas que são que elas se correlacionam, só que são correlações espúrias. Olha o nome que eu coloquei aqui agora. Correlações espúrias. O que são correlações espúrias? São aquelas que aparentemente a gente tem dados correlacionados, só que na realidade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, o número de batidas de asa de uma borboleta e a quantidade de vento que tem, a velocidade do vento que a gente tem
no hemisfério oposto aonde a borboleta está. Vocês entenderam o que eu falei? Não, não. Não? Entendi, não. Olha só, imagina que eu tenho uma borboleta, tudo bem? Sim. Aí a gente. É demais pra minha cabeça, eu acho. Imagina só que eu vou analisar a velocidade das asas da borboleta, a quantidade de batidas que a asa dela dá. Tudo bem? Uhum. E vou correlacionar isso daí com a velocidade do vento num determinado país, no hemisfério oposto. Por exemplo, se a borboleta estiver no hemisfério norte, eu vou analisar a velocidade do vento no hemisfério sul. Nossa, mas não tem nada a ver. Poxa, Tem? Pô, nada a ver. tem nada a ver, não é isso aí, Giovanni? Não É. tem nada a ver? Foi provado, cara, que existem questões onde a relação da quantidade de batidas da borboleta no hemisfério norte tinha a ver com a velocidade dos ventos no hemisfério sul. Aí você fala assim, porra, como é que essa merda pode ser correlacionada? Você não tem porcaria nenhuma a ver com isso aí. Fala assim, são as correlações espúrias. Essa é massa, né? Aí o que acontece? Tem um maluco que vai lá, inventa teoria. A teoria do caos é batido isso aí. Você nunca escutou não, a teoria do caos? O efeito borboleta? Procura na internet depois o que é efeito borboleta. Ah, Beleza. aí, ó, tá vendo? Ó, Graziele já ouviu já. Dá uma olhadinha depois. Depois vocês procuram na internet. Se vocês estão rindo da minha cara aqui agora falando que eu tô falando absurdo, depois dá uma pesquisada. Efeito borboleta. Tem até um filme, bicho. Efeito borboleta. Tem até um filme Efeito borboleta. Você dá uma olhadinha. Mas o efeito borboleta é tipo uma coisa atual prejudica o passado prejudica o atual, não é isso? Não só isso. Não só isso. A ação das asas da borboleta no hemisfério norte faz com que desencadeie aquele ventinho que ela faz batendo as asas, desencadeia um processo que vai gerar um furacão no hemisfério sul. Você tá rindo? Tô falando que os É que caras, tô falando que os caras estudaram isso, bicho. É pra dar gargalhada mesmo. É que tem coisa que é muito espúria, tem correlação. Você fala bem assim, professor, mas como é que pode? Eu não sei, gente. É a natureza. Entendeu? É, Aí o que acontece? Vocês viram pra mim e falaram bem assim, tá, mas enfim, quando as correlações não são espúrias, quando são correlações autênticas, como por exemplo a estatura de uma pessoa e o peso dela, ou a estatura de uma pessoa e o tamanho do pé, essas coisas que são realmente verdadeiras, né? Quando essas relações estatísticas são verdadeiras, como é que eu faço para mensurar, para medir o quão relacionadas elas são? Aí você fala assim, como assim quão relacionadas? Qual o grau de comprometimento entre as variáveis? Ou seja, o quanto se eu aumentar uma, a outra também deveria ser aumentada. O quanto se eu abaixar uma, a outra também deveria ser abaixada. Quando a relação é direta. Porque pode ter relação inversa também. Pode ter relação inversa também. A gente pode ver, por exemplo, a quantidade de tecido corporal e o peso de uma pessoa. A quantidade, não, essas são relações diretas. Desculpa, são relações diretas, né? Peso corporal e quantidade de tecido da pessoa é uma quantidade direta. Me dá uma ideia de inversa aí. Fugiu a ideia. Pensa vocês, me dá ideia de inversa. Vamos ver se vocês estão raciocinando comigo. Inversa, como assim? Se um aumenta, o outro diminui. Quanto mais eu corro na praia, mais a minha gordura corporal diminui. ou numa viagem, quanto mais eu viajo com carro, mais menor a gasolina, menor combustível fica, ou mais combustível. Perfeito, perfeito, gente. Ô Giovanni, cara, eu não sei se você foi muito esperto agora, muito inteligente, ou se você jogou a ideia e simplesmente jogou a ideia aleatoriamente. Lana, muito obrigado pela sua ideia. Eu Você foi até. pensei no consumo do carro, né? Quando você estava explicando. Só que eu pensei, pô, acho que será? Sabe por quê, Giovanni? É o seguinte: quando a gente faz o consumo de um carro, espera-se que, como o motor é o mesmo, o motorista é o mesmo,
que isso aí seja uma relação funcional. Funcional, espera-se. Seja uma relação funcional, ou seja, se eu usar o carro 1 hora, eu vou ter um gasto de 10 litros por hora. Então é uma função. É como aquele caso lá que eu relacionei lá, o perímetro e o tamanho do lado. É uma função, é determinístico. Ou seja, eu não vou me pautar num banco de dados. Só que quando a gente está dirigindo um carro, apesar de a gente ter o mesmo motorista e o mesmo motor, a gente tem estradas com características diferentes, a gente tem função do vento de forma diferente. Então o que acontece? A gente lida com várias variáveis que faz com que essa função não seja tão determinística. Ela seja pautada numa estatística de banco de dados, ou seja, isso é uma relação probabilística entre elas, relação estatística. Então, quando você falou isso daí, eu olhei sua cara assim, caraca, bicho, será que ele pensou isso tudo? Você pensou isso tudo, Giovanni? Não, acho que não. Não, você mandou bem pra caramba, bicho. É porque depende de muita Lana, coisa. eu não comentei a sua porque você também mandou muito bem, Lana. O que acontece? O gasto corporal tem a mesma ideia do que eu falei com o Giovanni aqui em relação ao carro. Só que a máquina, no caso, é o seu corpo. Entendeu? Então a gente gasta de forma o quê? De forma estatística. Né? A relação, isso aí é uma forma estatística, não é determinística. Né? Não é uma função matemática clara, nítida entre as duas. É uma função estatística, uma relação estatística entre elas, entre o gasto corporal e o esforço que você faz. Tá bom? Parabéns, Ana. Muito obrigado. Giovanni também. Então tá, então vocês entenderam agora qual a diferença entre relação funcional, relação estatística e o que é correlação? Vocês entenderam isso aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu? Então, quando duas variáveis estão ligadas por uma relação estatística, dizendo que existe o que? Uma correlação entre elas. É o que eu acabei de falar para vocês aqui agora, né? As relações funcionais são o caso limite das relações estatísticas. Quando a gente fala isso aqui, é um detalhezinho matemático besta, nem me importa isso. Tá? O que é o diagrama de dispersão? Vou mostrar para vocês um diagrama de dispersão. Aqui. Como é que eu vou relacionar duas grandezas que não tem uma fórmula direta entre elas, uma relação funcional entre elas? Uma forma bacana de se fazer isso daí seria você montar um gráfico com as possibilidades dessas duas. A Lana me deu uma ideia maneira. Por exemplo, Lana, imagina só que você, na segunda-feira, você conseguiu correr 20 quilômetros. Deixa eu anotando aqui porque eu vou esquecer. Então a Lana, ela correu segunda-feira 20 quilômetros. Gastou, alguém sabe mais ou menos quantas calorias vai quando é 20 quilômetros? Umas 500. 500 calorias? Eu não sei. Eu assumi que se eu acho que corresse mais. tudo, eu cavo minha massa corporal inteira. É porque geralmente a gente corre 2, professor. Não sei quem é esse agente que você falou não, porque eu não faço parte desse agente não. Vamos continuar aqui. Se eu correr 2 km eu infarto. Olha só, vem cá. Ó. Então, 20 km, 500 calorias na segunda-feira. Lana, na terça-feira você estava cansada. Você correu quantos quilômetros? Lana? Seguindo aí a lógica. A seu parâmetro 10. 10 quilômetros. Aí, nesses 10 quilômetros, eu vou gastar. Bem, 20 km você gastou 500. 10 km você vai gastar 200 calorias. Aí você falou assim, pô, mas eu corri metade. Não era pra ter gasto metade das calorias? Né? Ou seja, 250? Não, porque o que acontece? A partir de uma quantidade de quilômetros, seu corpo começa a fazer um esforço desumano para poder continuar fazendo esforço repetitivo, entendeu? Então, às vezes, com esses 10 km, você está numa situação de controle, onde seu corpo estava ali tranquilo, conseguiu reduzir a quantidade calórica do gasto para você poder efetivar esses 10 km aí, certo? Então, você viu aí, não é funcional, ou seja, não é uma função que liga os dois. É uma relação estatística, é uma correlação. Na quarta-feira,
A Lana deu uma melhoradinha, foi lá e correu 18 quilômetros. Só que nesse dia ela deu uma puxada violenta e gastou 600 calorias. Na quinta-feira, ela ficou acabada. Na quinta-feira foi lá e correu 2 quilômetros. Tá acabada, correu 2 quilômetros. E nesses 2 quilômetros ela foi lá e gastou 100 calorias. Certo? Na sexta-feira, ela conseguiu correr os 20 quilômetros que ela tem como meta e conseguiu gastar 480 calorias. Pessoal, vocês estão prestando atenção nos detalhes, né? O que eu fiz aqui agora foi, dentro dos 5 dias, beleza, Graziele, dentro dos 5 dias da semana, eu fui lá e coloquei os valores de quantidade de quilômetros que ela percorreu e quantidade de calorias que ela gastou. Vê se vocês concordam comigo. Essas duas grandezas aí, elas não são diretamente proporcionais? De forma padrão, acho que não. Não? Não são diretamente proporcionais? Ou seja, se eu correr mais, eu gasto mais energia? São proporcionais, mas não no mesmo grau. Mesmo grau. Na verdade, o que acontece? Na verdade, o que você quis dizer é que elas são proporcionais, não é isso? Só que não existe uma função que no caso aí, que vai regir, no caso, essas duas grandezas de forma que tenha uma equação direta entre elas. Ou seja, elas podem funcionar de forma diferente. É isso que quer dizer? Lani? Isso. Perfeito. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui, vier aqui no plano cartesiano, colocar a quantidade de quilômetros no eixo X, colocar a quantidade de calorias no eixo Y, e marcar esses pontos aqui, ó, cada dia desse é um ponto. É um ponto porque relaciona o valor de X ao valor de Y. Eu estou vacilando com vocês. Eu podia ter escrito isso aqui, ó. Tá vendo? Vacilão. Então, olha aqui, ó. Quer ver? Vocês vão ver. Cadê o negócio? Peraí. Peguei. Achei. Agora sim. Aqui, vamos lá. Então, na segunda-feira, foi 20 quilômetros, gastou 500 calorias. Na terça-feira, foram 10 quilômetros, não quilograma não, quilômetros e 200 calorias. Na quarta-feira, a Lana andou 18 quilômetros e 600 calorias. Na quinta, ela andou só 2 km, correu só 2 km e gastou 100 calorias. E na sexta, ela conseguiu fazer o percurso total de 20 km, mas teve um gasto de 480 calorias. Gente, o que acontece? Se eu vier aqui no plano cartesiano, montar aqui no eixo X a quantidade de quilômetros e aqui no eixo Y a quantidade de calorias, por exemplo, vamos pegar o menor aqui, 2 com 100. Então, tem aqui 2, 100. Montei meu primeiro pontinho. O outro, menorzinho, ó, 10. Vou montar aqui o 10. Com 10 km eu gastei 200 calorias. O outro, 18. Gastei 600 calorias. E o outro, 20. Gastei 500. Opa! Espera aí que eu vou apagar aqui. Ok. Todo mundo tá entendendo o que eu tô fazendo, gente? Beleza, Joane?
Sim? Tudo bem. Meninos, Eu não sei, pessoal, o que você está atendendo. Monique, você entendeu o que eu fiz, Monique? Monique, Uhum. entendeu? Aqui, vem cá. Eu só joguei esses pontinhos aqui dessa relação. Isso que vocês estão vendo aqui agora é o que a gente chama de diagrama de dispersão. Tá vendo? Isso aqui é chamado de diagrama de dispersão. Ou seja, é um gráfico que é montado utilizando essas variáveis interligadas. E você quer saber da melhor? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não sei, eu já vi uma vez como é que eu não sei jogar isso aqui. Esquece isso, esquece. Ó, tira essa regra. Tira a regra. Isso, volta aqui. O que que acontece? Quanto mais próximo. Opa, deixei errado. Quanto mais próximo esses pontos estiverem de uma reta, quanto mais próximo esses pontos estiverem de uma reta, maior será a correlação dessas duas variáveis, dessas duas grandezas. As duas grandezas aqui são quilômetros e calorias. Então, quanto mais próximo de uma reta esses pontos estiverem, maior o chamado coeficiente de correlação entre essas duas grandezas aqui. Aí você fala assim, qual é o maior valor de um coeficiente de correlação? 1. O maior valor é 1. Ou seja, é quando as duas grandezas estão perfeitamente correlacionadas. E o menor coeficiente de correlação é 0. É quando você tem um gráfico todo disperso aqui, você não consegue montar nada de uma retinha. Quer ver? Aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui para poder mostrar um exemplo aqui legal do livro. Consideramos uma amostra aleatória formada por 10 dos 98 alunos de uma classe de faculdade A e pelas notas obtidas por eles em matemática e estatística. Então, acho que vai relacionar aqui a nota de matemática à nota de estatística. Por exemplo, essa pessoa aqui é a pessoa lá da chamada, é a pessoa número 1, essa aqui é a pessoa número 8, essa aqui é a pessoa número 24 da chamada, essa aqui é a pessoa 38 até a pessoa 92, tá? Essa pessoa número 1, ela tirou 5 em matemática e tirou 6 em estatística. Essa pessoa número 8, ela tirou 8 em matemática e tirou 9 em estatística. Essa pessoa 24, ou seja, a 24ª pessoa da lista de chamada, tirou 7 em matemática, 8 em estatística. Você vai continuar até essa última aqui. Tirou 2 em matemática, 2 em estatística. Meninos, a pergunta que eu falo a vocês é o seguinte. Será que essas notas, a nota que o cara tira em matemática e a nota que o cara tira em estatística, será que essas notas são correlacionadas? O que vocês acham? Sim, não. Aparentemente, sim. Aparentemente. Depende. Não, Sim, porque assim, as pessoas que tiram menos em um tiram menos no outro e que tiram mais em um tira mais no outro. então elas são Humanas correlacionadas. e exatas. Vamos montar um diagrama de dispersão? Vamos montar esses pontos aqui, ó. Primeiro ponto, 5 e 6. Professor, Oi, fala. eu acredito que quando você fizer esse diagrama eu vá sanar minha dúvida, mas eu só vou comentar caso eu não consiga entender de novo. Tá bom. Nós estamos Então, explicando o outro gráfico. Eu acho que eu comi mosca ali, eu não consegui entender a questão que você falou que quantos mais próximos eles estiverem de uma reta, maior o coeficiente de correlação. No caso, eu não peguei, tipo, seria a reta que você essa traçou? reta aqui é que eu tracei, tá vendo? Quanto mais eles se aproximarem de uma reta, esses pontos, mais correlacionados são os dados. É porque, quer ver, Monique? Deixa eu adiantar aqui, eu tenho certeza que tem aqui no livro. Aqui, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui não é uma reta, isso aqui tá mais por uma. Isso aqui tá mais por uma elipse. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Os pontos obtidos vistos no conjunto formam uma elipse em diagonal. É isso aqui, essa bola que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Ele forma uma bola aqui, ó. Vai acompanhando a mãozinha. Forma uma bola, tá vendo? Mas o que acontece? Se eu conseguir traçar uma reta aqui, ó,
se eles fossem mais próximos de uma reta, igual o exercício que eu fiz, olha o exemplo que eu fiz lá. Você está vendo aqui que só tem um que destoa aqui, mas os outros estão bem próximos. Ah, agora eu entendi. Você Agora eu entende? entendi. Eu Só... entendi quanto mais próximo a reta, no caso, formar uma reta, né? Eu tava achando que o ponto está perto da reta. Não, não, esse ponto aqui está destoando do grupo, né? Esse ponto Aham, não, aqui. agora eu consegui Ele está entender. destoando, mas imagina só, cancela esse ponto visualmente. Você consegue ver que esses pontinhos aqui estão bem próximos de uma reta? Então esses dados aqui eles são mais correlacionados do que do exemplo do livro. Olha o exemplo do Aham. livro lá, tá vendo? Eles estão distantes de uma reta. Se eu traçar a reta aqui no meio assim, ó, uma reta média aqui no meio, tá vendo? Eles estão mais distantes da reta do que a reta do meu exemplo que eu fiz. Tá vendo lá? Os pontos aqui são mais próximos. Tirando esse daqui que ele é um dado discrepante, né? Ele é discrepante do grupo. O grupo está todo em torno dessa reta aqui. Esse dado aqui ele veio para ficar discrepante, ou seja, ele está destoando do restante do grupo. Tá bom? Entendeu, Monique? Não, agora eu entendi. Você comparando um com o outro, eu consegui entender. Obrigada. Show. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, se eu montar esses pontos aqui, vamos pegar esse menor aqui, ó, 2 e 2. Ele deve estar aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo? X vale 2, Y vale 2. O outro deve ser 3x valendo 3, y valendo 4. Ó, 3 e 4. Tá vendo? O outro, esse aqui, 5 e 6. Deve ter um ponto aqui, 5 e 6. Olha lá, 5 e 6. Tá vendo? Entendeu aí, todo mundo? Sim. Entenderam, né? Show, meninos. Então o que acontece? Isso daqui é o chamado diagrama de dispersão. O que é o diagrama de dispersão? É você pegar e montar um gráfico utilizando as informações das variáveis que você quer verificar se são correlacionadas ou não. E aí, quem quer perguntar alguma coisa? Dúvidas? Ainda não. Não? Então, todo mundo entendeu o que é correlação? Então, o que acontece? Olha só, deixa eu ver o que ele fala aqui. Esse diagrama nos fornece uma ideia grosseira, porém útil, da correlação existente. Tá vendo? Aqui realmente vai ter uma correlação entre eles, porque eles se aproximam de uma reta. É diferente. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó, essa reta aqui. Aqui, lembra que eu falei que vocês de uma reta média que eu falei? Essa aqui é a reta média que eu falei, certo? E o coeficiente dessa reta, que é justamente o coeficiente que relaciona essas duas retas, é a correlação linear. Olha o que eu falei para vocês, correlação linear positiva, ou seja, se um está crescendo, o outro cresce também. Linear negativa quer dizer o seguinte, se uma cresce, a outra decresce. E não linear quando os pontos estão completamente distorcidos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui é uma correlação linear positiva, porque enquanto um está aumentando, o outro está aumentando também. Esse aqui é negativo, por quê? Pode perceber que quando o x aumenta, os valores de y vão ficando cada vez o quê? Menores. Esse aqui não é uma reta, olha só, tá vendo? Isso aqui não pode ser linear, não pode ter forma de linha, de reta. Então o que acontece? É uma correlação não linear. Isso aqui tem alguma correlação entre eles? Tem nada, né? Ou seja, é um borrão na imagem. Não tem uma forma previamente definida. É um borrão. Então eu não consigo achar correlação nenhuma entre as variáveis aqui. Quem quer perguntar alguma coisa, Lucas? Eu quero. Pergunte. Como que eu sei identificar se há uma correlação ou não, sem precisar fazer o gráfico? Tem como? Ah, claro que tem, claro que tem. Professor, desculpa cortar. A aula vai acabar. Isso, daqui 5 minutos. Ô, gente, rapidinho, como é que faz aí? Você tem que fechar e abrir uma outra aula. Tá. Outro link. Mas aí, como é que faz aí? Se eu tenho meu zap, não tenho? Tem o seu zap, Graziele? Acho que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Me fala seu zap aí. Então não. Tá. Manda um oi pra 20. mim. Manda um oi pra mim agora. Então não, achei que eu tivesse. Tem não? Então me fala seu número aí que eu vou te adicionar aqui. Mandei no Não. chat. Me manda agora que eu vou copiar. Ah, não, você não quer não, né? Eu vou mandar lá no... Mas todo mundo tem seu zap, não tem?
Se você Tem, mandar eu- pra Ela mandou no mandar chat. grupo. Eu mando no. Mandou no chat? Mandei no chat o número, aí o link eu Entendi. passo Pera um pro pouquinho, deixa eu pessoal pegar. da Show. sala lá no Deixa eu colocar aqui grupo um da novo gente, entendeu? contato. Então é Graziele. Peraí, Graziele. Graziele. ADM. Estatística. 2021. Telefone. 999. Não, 2922 79 467 467. Salvei. Ai, que maravilha. Peraí. Não entendo isso não. Não dá pra entender isso não. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um link lá um novo link lá na página. Vocês têm que dar um reload da página, tá? Um refresh. Tem que recarregar a página, tá bom? Tudo bem? Tudo.